Eu queria deixar hoje uma reflexão com você. Antes, porém, eu já quero pedir, como sempre, para que você nos ajude no nosso canal. É um canal que eu estou começando, aliás, eu estou recomeçando, porque lá atrás as minhas redes sociais foram cortadas, né? Mas agora eu estou de volta ativando, estou com muito poucas pessoas ainda, mas a gente está trabalhando para isso melhorar. Vocês sabem que o meu objetivo aqui na Rádio Resgate não é outro a não ser falar do amor de Deus, tanto eu como a minha esposa. A gente é um propósito que a gente, desde que minha esposa fez a sua cirurgia, nós decidimos viver tempo integral para Deus, né? A gente está aqui sempre nessa rádio todos os dias. Então eu queria muito que você se inscrevesse, que você divulgasse o nosso trabalho, que você nos ajudasse a ganhar mais seguidores, né, que você compartilhasse o nosso trabalho, que você deixasse o seu joinha e que você comentasse o nosso trabalho, ok? Então vamos lá. Eu gostaria de trazer um texto para vocês hoje, está lá em Lucas 22, 54 a 62, um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Eles prenderam a Jesus e o levaram até a casa do sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com eles, que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali, perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço este homem. Pouco tempo depois, um outro homem ouviu e lhe disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. E então o Senhor virou-se e olhou firmemente para Pedro, e ele lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Então Pedro, querido, saiu dali e chorou amargamente. Queridos, esse texto é um texto muito belo que eu acho, né? Porque a figura de Pedro é uma figura que eu me identifico um pouco com Pedro, porque Pedro, seu nome era Simão, e que quer dizer cana agitada pelo vento. Pedro era um homem que era meio intempestivo, de uma hora ele estava de um jeito, outra hora ele estava de outro, e aqui Jesus está falando com eles dos seus últimos momentos, né, que está chegando, está se aproximando o momento de Jesus ser crucificado, e Pedro diz: não, aonde o Senhor for eu vou, e se o Senhor morrer eu morrerei com o Senhor. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, 3 vezes você me negará antes que o galo cante, Pedro. E Pedro não aceita isso. Mas logo em seguida Jesus sai dali para orar, porque Jesus estava angustiado e leva consigo alguns discípulos, inclusive a Pedro. E ali o Senhor pede a ele para eles que orem com ele, para que estejam ali vigiando com ele e orando. Interessante que Jesus sobe para orar, em seguida, quando ele volta, ele já o encontra dormindo, inclusive a Pedro, esse homem que disse que morreria com ele, mas não consegue sequer orar e vigiar com o Senhor naquele momento. Sequer conseguiu vigiar com o Senhor naquele momento. Então, percebam que Pedro segue a Jesus. Pedro segue a Jesus, ele está vendo o Senhor ser açoitado, ele está vendo tudo o que está acontecendo com Jesus, mas ele mesmo assim o nega. Ele o nega. E eu fico aqui a imaginar, querido, quando Pedro olha para Jesus e percebe Jesus com aquele olhar para ele. Eu fico imaginando a reação de Pedro, a dor que Pedro deve ter sentido. Aquela noite foi uma noite negra na vida de Pedro. Foi uma noite escura na vida de Pedro. E o interessante é que Pedro sai dali, queridos, mas aquele cantar do galo não quer mais abandonar a Pedro. Não sai da sua cabeça. Mas aquele olhar, quando Jesus está olhando para aquele olhar para Pedro, Pedro não descobriu, não percebeu que aquilo era um olhar não de condenação, mas era um olhar de misericórdia. O Senhor estava dizendo: Pedro, não te preocupes, a minha promessa com você continua valendo. Você será Pedro, você será rocha. Aquilo que eu falei, Pedro, continua valendo. Mas o barulho do galo continua deixando Pedro meio que ensurdecido da palavra do Senhor. E Pedro sai, chora amargamente. E aí o que é que Pedro faz? Pedro volta a pescar.
Pedro volta a pescar com seus amigos. E eu acho interessante que lá na frente, quando Jesus já morto e depois ressuscita, para a honra e glória do Senhor, ele ressuscitou, e as mulheres vão lá e o anjo, amando do Senhor, diz para essas mulheres que ele irá à frente, né? Mas ela manda que avise a todos, mas ela diz, e também a Pedro. E também a Pedro. Por quê? Porque, queridos, o Senhor sondava o coração de Pedro. E o Senhor sabia que Pedro continuava ouvindo a acusação daquele galo. Aquela voz do galo continuava a soar nos ouvidos de Pedro. Quantas pessoas têm ouvido hoje esse mesmo cantar, os acusando de ter negado a esse Deus? Quantas pessoas? E negar a Cristo, querido, não significa simplesmente dizer eu não o conheço, mas negar nas suas atitudes. Negar nas suas atitudes. Como nós estamos vivendo o evangelho de hoje? Nós estamos agora nos aproximando da Páscoa. Você entendeu o que é Páscoa, queridos? Você entendeu realmente o sacrifício de Jesus? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi nos últimos dias a cruz ser tão banalizada. O barateamento da graça está se tornando algo mais presente nos nossos dias. Estamos barateando a graça. Já não conseguimos mais enxergar aquele olhar do Senhor para as nossas vidas. E uma outra coisa que eu quero dizer para você, que aquele olhar de Pedro, que Pedro viu, aquele olhar de misericórdia, continua também sobre as nossas vidas todos os dias. Então Pedro volta a pescar. E Pedro diz, eu vou pescar porque é a única coisa que eu realmente sei fazer. Acabou-se o Pedro missionário, acabou-se o Pedro Rocha, acabou-se, não existe mais isso. Então Pedro convida os seus amigos e vai pescar. E ele passa a noite inteira, eles não pegam nada, mas de manhã eles olham e tem um cidadão na praia e pergunta para eles, vocês pegaram alguma coisa? Ele disse, não. Eles então lançam no lado direito do barco e vocês pegaram. E eles fizeram isso. E vocês sabem a história, a rede vem lotada de peixe. Então João olha para Pedro e diz, Pedro, aquele só pode ser Jesus. E mais uma vez Pedro, nas suas ações intempestivas, ele se joga ao mar e vai ao encontro de Jesus. E na medida que Pedro se aproxima de Jesus, aquele cantar do galo já começa a diminuir. O amor de Deus faz isso com você, querido, e faz isso comigo. Então Pedro começa ali, então Jesus começa um diálogo com Pedro. E Jesus faz uma pergunta para Pedro, que é a seguinte, Pedro, você me ama? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Então o Senhor fala, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus volta a perguntar para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro reafirma, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor pergunta por uma terceira vez, e Pedro já fica meio chateado, porque o Senhor está duvidando de mim. Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro está declarando, Senhor, só tu sabes o meu coração. Tu sondas o meu coração, tu sabes da minha resposta. Porque o Senhor não está ouvindo a sua voz, Ele está ouvindo o seu coração. Ele sabe exatamente o que se passa dentro do meu e do seu coração. E eu quero dizer para você, querido, que esta mesma pergunta que o Senhor fez a Pedro, Pedro, você me ama? Esta mesma pergunta continua sendo feita hoje. Pedro, você me ama? Nivaldo, você me ama? João, você me ama? Genésio, Maria, Ruth, Ana, você me ama? É a mesma pergunta. E a resposta que o Senhor espera é a mesma que Pedro deu. Sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor te dirá, então, apacenta as minhas ovelhas. Querido, a palavra diz que os campos estão cheios, mas falta ceifeiros, falta quem esteja apacentando. Pessoas estão lá fora, sedentos da palavra de Deus. Acredite você ou não, nessa Páscoa tudo que as pessoas querem não é um ovo de Páscoa, mas é ouvir do amor de Deus, ouvir das misericórdias do Senhor e compreender aquele olhar que é um olhar de misericórdia, não é um olhar de condenação. Mas essa pergunta precisa ser respondida por mim e por você. Você me ama? Você me ama? Esta é a pergunta que não quer calar. Queridos, nós temos negado a Jesus de várias formas. O mundo está aí para nos oferecer isso todo dia, todos os dias. Nós vamos no mercado, olhamos aqueles ovos de Páscoa e tudo que nós queremos é dizer, puxa, como eu gostaria de dar isso para o meu filho.
de fazer uma cesta legal para dar para ele, ou para o meu noivo, ou para o meu namorado, ou para o meu marido, ou para minha esposa. Queridos, isso pode até ser legal você fazer, mas o mais importante é que você leve para eles o conhecimento desse Deus, o significado daquela cruz. O que precisa ser divulgado, o que precisa ser falado com toda a verdade é o real significado daquela cruz. Talvez você fique se perguntando, mas foi por mim que Jesus morreu? Querido, Jesus morreu pela humanidade. Jesus não escolheu pessoas para amar, ele amou a todos. Tanto é que ainda na cruz, Jesus está lá sofrendo as dores da cruz, sendo açoitado, e ele olha para eles com aquele mesmo olhar que olhou para Pedro de misericórdia e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o Senhor continua falando isso para nós: vocês me amam. E ouso dizer que diferente daqueles homens, hoje a maioria de nós sabe o que fazer, e se nós não fizermos, é por negligenciar a palavra do Senhor, por baratear a graça. Lamentavelmente, queridos, é isso que tem acontecido. Mas o mundo continua carente, pessoas continuam morrendo sem ouvir falar desse amor, sem ouvir a respeito desse olhar de misericórdia. Porque o Senhor está perguntando e quer ouvir, ele não consegue ouvir a sua resposta: Senhor, nós te amamos. E sabe qual é a melhor resposta que eu devo dar ao Senhor? É quando eu começar a apacentar as suas ovelhas. E apacentar as suas ovelhas, querido, é uma tarefa difícil. Porque, tal qual ele não escolheu ninguém para amar, eu também não tenho esse direito de escolha. Eu tenho o direito de amar ao meu próximo, do jeitinho que ele é. Do jeitinho que ele é, com as suas dificuldades. Mas eu tenho que amá-lo. E levar essa palavra de conforto para ele. Para ouvir ele responder também a Jesus: Senhor, eu te amo. É isso que o Senhor quer ouvir. É essa a resposta que Deus quer. Deus quer de nós atitude. O fato de você ir para a igreja não significa, querido, que o Senhor já ouviu a tua resposta. A tua resposta está no teu caráter, nas tuas atitudes. Quando você começar a ter propósitos, e qual o seu propósito? O meu propósito é falar do amor de Deus. Você nasceu com este propósito, para honrar o nome do Senhor. Você foi separado, você foi escolhido com uma missão. E quero te dizer mais, querido. Eu quero dizer mais uma coisa a você. O Senhor não vai dividir você com ninguém, nem a mim. Deus não vai nos dividir. Ele nos chamou por amor. Ele nos capacitou por amor. Ele quer, queridos, repare que é um privilégio. O Senhor podia fazer essas coisas sozinho? Podia, mas Ele quer que eu participe do projeto de amor dele. E isso é um privilégio. Então a pergunta que não quer calar nessa noite para você é Jesus falando: você me ama? Você me ama? E eu quero te dizer que seja qual for a resposta que você vai dar, eu quero dizer que o Senhor sonda o meu e o teu coração. E talvez o Senhor ouça uma coisa dos seus lábios, mas Ele ouça também o coração. E o que pesa para o Senhor é aquilo que sai do teu coração e da tua mente. É dali que o Senhor quer ouvir a tua resposta. Uma resposta com propósito, uma resposta com atitude. Queridos, que Deus te abençoe. Que nessa Páscoa você possa refletir muito, muito. Porque dependendo da tua resposta que você der a Deus, ao Senhor nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse dia, o horário que você está ouvindo esta mensagem, dependendo dessa resposta, uma porta se abrirá para a tua vida no futuro. E eu espero que quando você estiver diante dessa porta, o Senhor possa dizer: entre, amados de meu Pai, para um lugar que já está preparado para vocês. Ou seja, vida eterna com Deus. Essa resposta vai definir isso. Lembre-se, a pergunta de hoje é: você me ama? Jesus está perguntando. Essa resposta precisa ser dada ao Senhor.
Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você reflita nesta mensagem e que você busque dar uma resposta ao Senhor e que Ele possa encontrar, não só nos seus lábios, como no seu coração, uma resposta positiva. Em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero te pedir, nos ajude. Todos os dias também aqui na Rádio Resgate, eu e a minha esposa, a diaconisa Marisa, nós estamos com o programa Esperança para Continuar, que tem sido uma bênção, não só para as pessoas que ouvem, mas tem sido uma bênção para mim também, para minha esposa. A gente tem sentido muita presença de Deus aqui. Eu tenho sentido, Deus tem falado comigo no sentido de me corrigir, queridos, que muitas vezes eu estou pregando. E dentro dessa pregação tem coisas que Deus está falando comigo. Conserta isso, conserta aquilo. Eu não permito que essas coisas me parem, mas eu preciso buscar dar essa resposta para o Senhor. Dizer para Ele, Senhor, eu te amo e quero mudanças também na minha vida, que eu quero apacentar as tuas ovelhas. Mas apacentar na verdade da cruz. Que Deus te abençoe. Então não esqueça, deixe lá o seu like, compartilhe, nos ajude a fazer esse trabalho em nome de Jesus. Amém. E uma feliz Páscoa para você.